Começar a falar sobre o conteúdo e depois que a gente estiver na sala a gente fala sobre as notas e o que está faltando. Está conseguindo ver, Vitor, os slides? Sim. Vamos lá, então. A disciplina de agricultura geral, ela tem como uma ênfase dar um olhar em cima de preparos, modos, condições necessárias para que você consiga produzir com um olhar específico para solos, né? Vocês estudam culturas com um olhar específico para a planta, né? Quais são as exigências necessárias que cada cultura tem, fruticultura, né? As exigências necessárias que uma planta perene possui para você produzir. E na disciplina de agricultura ela tem um olhar em cima, que tem como um protagonismo em cima do solo. E para esse solo poder fornecer todas as exigências necessárias para que ele consiga produzir, existem várias técnicas que são utilizadas, técnicas de revolvimento, técnicas de preparo, técnicas de incorporação de fertilizantes químicos ou fertilizantes orgânicos. E hoje a gente vai falar sobre essa incorporação desse resíduo que vai melhorar, que é responsável pela melhoria das propriedades desse solo. E essa degradação de todos esses resíduos, a gente sabe que os resíduos no mundo, a matéria que é o mundo em que o mundo é composto, lá da química, né? Ele pode ser orgânico ou inorgânico. E essa transformação, essa degradação, né? Degradação é dividir em partes, separar e devolver para a natureza todas as moléculas que um dia serviram para compor a matéria orgânica ou inorgânica, que eu me atrevo a falar sobre inorgânico também. Essa transformação é o que a gente chama de ciclagem biológica, que a gente precisa devolver. Então, teoricamente, toda a matéria que nós temos no planeta, nós podemos devolver a um ciclo que é mediado por ações mecânicas, ações puras e simples de quebra, quando eu pego um material e rasgo uma folha de papel, ou pego uma faca e trituro os fragmentos do tecido de uma planta. Então, isso é um processo de degradação, de ciclagem, por que não dizer ciclagem, e decomposição. Então, essa decomposição são fases. Existem fases em que existem organismos que são responsáveis por essa quebra, e existem fases em que o processo não é mecânico. Aí necessita de uma substância química, que a gente pode chamar de enzima. E essa enzima degrada isso em uma molécula que a gente não enxerga, bem pequenininha, minúscula, a ponto de que os outros seres possam reutilizar esses compostos, né? Então, o reuso de tudo que existe na natureza é um princípio básico de sustentabilidade. A agricultura, que a gente chama 3.0, ela tem como premissa básica o reuso de tudo aquilo que existe na natureza. E a gente vai falar sobre a matéria orgânica que existe nesse solo. Então, existem inúmeros resíduos que compõem esse solo. A gente já viu que solo é fruto dessa degradação de rochas, e essa pulverização dessas rochas vão originar esses solos com diferentes horizontes. Horizonte A, horizonte B e horizonte C e rocha. Então, isso leva milhares e milhares de anos. E a gente sabe que nesse horizonte A é o foco principal da agricultura, que é um local onde as raízes das plantas vão absorver os componentes inorgânicos, que a gente chama de nutrientes, e essas plantas, durante seu ciclo, existe um ciclo vegetativo, um ciclo reprodutivo, em que elas vão se desenvolver. E é claro que essa matéria que circunda sobre essa superfície desse horizonte A, ela é composta,
né, de resíduos, vegetais que morreram, que formaram resíduos, animais que morreram, que originaram esses resíduos, e o que transformam, né, esses resíduos animais e vegetais. O que desencadeia essa transformação. Então, são diferentes, lá do português, nós temos diferentes nomes para designar essa transformação que ocorre com os vegetais e com os animais, com aquilo que está morto, né? Até mesmo existe um processo de degradação com aquilo que está vivo, né? Mas deixo isso de lado, né? Isso tem a ver com relações, interações parasitárias. Mas tudo aquilo que morre, ele vai passar por um processo de transformação, de degradação, de quebra, e lá no final você tem, né, quebras mecânicas, né, separar em partes, como deu o exemplo da história da faca, e separar em partes usando substâncias químicas que são sintetizadas por micróbios. E se não existissem esses micróbios, essa etapa final de degradação, de formação desses resíduos, desse componente bio porque é vida. Então, organismos macroscópicos, minhocas, roedores, você tem insetos, você tem animais gerais que degradam toda essa matéria, esse resíduo, e que depois vai formar um produto, vai biotransformar por ações mecânicas e por ações químicas. E esses vegetais, né, quando eles decompõem, né, existe uma deposição sequente, né? Então, na natureza, ao contrário dos ambientes em que o homem está presente, na natureza, o equilíbrio de uma floresta, o equilíbrio de um oceano, né, que é um ecossistema, né, 75% do planeta é composto de água, e você tem os demais composto de ambiente terrestre. Existe uma deposição nesses ambientes naturais de materiais orgânicos que serve como, ao mesmo tempo que serve de alimentação para esses organismos, ele também serve como uma matéria-prima para ser degradado e incorporado nesse horizonte ar que o homem desenvolveu há alguns milhares de anos, a partir do momento que ele decidiu formar as cidades, decidiu civilizar-se, decidiu deixar de fazer extrativismo, né? O que é extrativismo? Ir na floresta, andar por aí e extrair o que a floresta dá, ir no rio pescar os peixes para sustentar, caçar animais para prover o seu sustento, a sua fome. Então ele deixou de fazer isso e começou a produzir alimento, né? E aí, para produzir, precisava de uma técnica, e essa técnica envolveria essas áreas de florestas, derrubar essas árvores, tirar todo esse resíduo vegetal que ficava recobrindo essas áreas, e revolver esse solo e colocar sementes dessas plantas que existiam nesses locais. A agricultura surgiu a partir dos grupos de plantas que o homem achou próximo da onde ele fixou residência, né, onde ele ficou presente naquele local, e para isso, esse solo com qualidade, essa necromassa, né, esse resíduo, essa deposição de material orgânico, ele é chamado de necro vem de necrotério, né, que é massa morta, que seria composta por essa serrapilheira, resíduo vegetal, ou resteva, e risodecomposição, que é feita próximo às raízes dessas plantas. Então, cada planta que é cultivada pelo homem, ela tem uma profundidade em que ela vai, para ela absorver os nutrientes, ela é potencializada, ela é melhorada, a absorção de nutrientes, a capacidade de absorção de nutrientes, nitrogênio, potássio, ela é ampliada a partir do momento que ocorre essa deposição constante dos materiais orgânicos. Na agricultura convencional, na agricultura moderna, você não encontra muito essa deposição. Tanto é que um tópico de preservação de solo, você incorporar material orgânico. A gente chama, pelo sistema de agricultura de incorporação de cobertura morta, como sistema de agricultura de plantio direto.
em que você tem um período que você produz palhada para cobrir a superfície, e essa palhada vai tentar imitar algo que seria o ecossistema natural, que é a incorporação de material orgânico. Tá? Então, o horizonte A é um dos horizontes mais importantes, que tem profundidades extremamente variáveis nos diferentes solos do Brasil e do mundo, e a incorporação de material orgânico nesse solo vai melhorar a capacidade desse solo de absorver nutrientes, vai melhorar a capacidade da planta de absorver esses nutrientes, de se desenvolver nesse perfil. E a área onde a raiz dessa planta se desenvolve é chamada de rizosfera, onde tudo acontece. Então, a atividade biológica acontece, a ciclagem biológica acontece, a transformação acontece nessa área. A gente sabe, né, que o mundo ele é dividido em duas grandes calotas. Então, abaixo da calota, abaixo da linha do Equador, a linha do Equador no Brasil, ela corta Manaus, ela corta alguns estados do Nordeste, e dessa linha para baixo, todos os países que estão nessa linha para baixo são países tropicais, por isso que a gente chama que o Brasil é um país tropical, porque ele está nesse trópico, onde a gente poucas vezes percebe, mesmo nos períodos de inverno, né, períodos em que a luz solar bate pouco no solo, a questão do gelo, né, a questão de uma temperatura tão extrema. E isso caracteriza esse clima, e esse processo de transformação em países onde a temperatura é mais amena, onde você não tem uma temperatura fria tão intensa, é mais acelerado. Quanto maior a temperatura, as médias de temperaturas anuais são maiores, a quantidade desse material vegetal que é depositado, né, e é uma grande quantidade, né, ele vai se transformando. Então, o micróbio depende de uma temperatura amena. Se eu tenho uma temperatura muito fria, se eu tenho gelo, é mais difícil, é mais lento o processo de degradação. Então, por aí vocês podem imaginar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre composteira, ou ouvido falar sobre processos de degradação de resíduos orgânicos. Para eu degradar um material orgânico, ele é mais lento se eu pegar um resíduo vegetal e colocar dentro da geladeira, ou então até mesmo os nossos alimentos, se você olhar para os nossos alimentos como um resíduo vegetal, se não for ingerir, o processo de decomposição dentro da geladeira é menor. Na verdade, a geladeira ela tem esse processo de desacelerar o metabolismo, e é um ser vivo, um tomate, um fruto de berinjela, um fruto de chuchu, qualquer organismo vivo, o processo de degradação é mais lento. Então, o que acontece? Se eu tiro o tomate, o chuchu, ou até mesmo um pedaço de carne que a gente guarda para conservar, a gente chama de conserva, mas na verdade está desacelerando o metabolismo. Se você deixa em contato com o ar tem milhões, trilhões de micróbios. Em contato com uma temperatura amena, que é uma temperatura favorável, vai depositar, esses organismos que estão presentes no ambiente, no ar, na água, na terra, eles vão atuar sobre a matéria orgânica e vão degradar. E, consequentemente, a velocidade vai ser muito maior. Então, a temperatura, quando a gente fala dos trópicos, ela é muito favorável para que esses micróbios que naturalmente existem nesse ambiente atuem sobre essa incorporação anual, né? E é claro que essa matéria orgânica, esse resíduo de colheita, ou os resíduos que a gente deixa, né, que a gente produz, resíduos orgânicos que a gente produz pela exploração dos alimentos, cada um tem quantidades extremamente variáveis dos nutrientes que são necessários para as plantas. Então, quando degrada, você pode ter de 74 a 156 quilos por hectare de nitrogênio do resíduo orgânico. No caso de fósforo, você tem de 1,4 a 4,1 quilos por hectare de fósforo, que é incorporado por essa transformação, de 2 a 4,2 quilos por hectare de cálcio e de 1 a 27 quilos por hectare de magnésio, que é incorporado nesse solo. Então, já imaginou se o planeta não tivesse esse sistema de transformação do material orgânico?
Se não existissem os micróbios, fungos, bactérias, e micróbios são aqueles organismos que a gente não vê, que são muito pequenos, e os macro-organismos, as minhocas, os besouros, os insetos, os artrópodes, até mesmo macro-organismos, toda a fauna que a gente tem associada a esse solo, que serve, esse resíduo serve de alimentação e, ao mesmo tempo, de transformação dessa matéria. No momento que a gente fala transformar, imaginem devolver para esse planeta todos esses resíduos. Então, seria algo extremamente insustentável se não houvesse essa transformação, essa devolução desse componente, desses resíduos que são produzidos pelo ambiente. Tá? Então, aí é o que a ciência já mensurou de quantidades desses nutrientes que são devolvidos por esses processos de transformação. Então, é algo como é uma questão meio lógica. Sempre, se eu for comparar água, ar e solo, aonde eu vou encontrar a maior quantidade de representantes, todos existem micro-organismos, mas aonde existe maior quantidade de micro-organismos são nos solos. Muito mais que a água, muito mais que o ar. Mas todos eles são fontes da onde vão surgir esses micróbios. E por que existem esses micróbios nesses diferentes ambientes? Justamente por isso, para que o ambiente seja autossustentável, para que o ambiente, no ar, na água, na terra, toda a matéria que é depositada nesses locais, elas passem por processos de transformação, elas passem por esses processos à medida que um organismo explora, compõe. Você sabe que nós, animais, as plantas, as diferentes partes das células de nós, organismos, elas são compostas de nitrogênio, de fósforo, de potássio e todos aqueles nutrientes que as plantas absorvem. Que durante o processo, quando a gente fala dos grupos tróficos, grupos de alimentação, a base da alimentação são os organismos produtores, as plantas, as algas no ambiente. Eu falei agora há pouco sobre o oceano. As algas, elas são responsáveis pela fotossíntese no ambiente marinho. As plantas no ambiente terrestre, as algas se fixaram, evoluíram. Você sabe que os vegetais, algas são algas, plantas são plantas. Algas não são plantas, Algas estão dentro de um grupo diferente. O reino plantar, hoje chamado de metáfita, ele está dentro de um outro grupo e ele evoluiu a partir de algas que se adaptaram ao ambiente terrestre. E essas algas são os produtores. E aí, a partir desses produtores, você tem animais herbívoros que se alimentam de plantas, de vegetais. Existe essa relação de animais com plantas, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente marinho, e eles, a partir desse momento que eles se alimentam, eles extraem os componentes para compor a sua matéria, o seu corpo, desses animais herbívoros. O bovino, o boi, é um animal herbívoro que se alimenta de componentes vegetais. E aí nós temos várias outras sequências de níveis de consumidores. Esse animal herbívoro é um consumidor primário, porque ele tem uma relação direta com vegetais, de alimentação dos produtores, e depois nós temos diferentes níveis, consumidores secundários, aquele consumidor que se alimenta desse boi, desse animal herbívoro. Depois nós temos outros níveis de consumidores terciários que se alimentam desse animal carnívoro, e assim sucessivamente. Assim vai explicando as relações de alimentação, de obtenção de energia, obtenção do carbono, obtenção de nutrientes para a sua nutrição, que caracteriza. Basta a gente imaginar que cada um desses organismos, alguns organismos, urubu, ele se alimenta de carniça, ele se alimenta de tipos de resíduos de animais. Alguns se alimentam de animais vivos, de carne viva, então a gente chama de carnívoros. Alguns animais se alimentam de resíduos vegetais, a gente chama de detritívoros. Os fungos, as bactérias, podem ser chamados de detritívoros.
As moscas, muitos dípteros, eles se alimentam de fezes de animais, né? A gente chama isso de coprófagos. Então, existem diferentes nomes para os diferentes tipos de resíduos orgânicos, para esses diferentes organismos que existem no planeta que exercem essas funções. Às vezes a gente acha isso chocante, né? Se alimentar de fezes, se alimentar de sangue, se alimentar de material morto, mas cada ser vivo está cumprindo com a sua natureza, né? A gente vê um leão se alimentar de uma zebra e a gente fica tão triste, fica chocado, mas ali ele está cumprindo com a sua finalidade na natureza, dentro dessa cadeia de relações que cada indivíduo tem. Nós, seres humanos, matamos animais, matamos aves, matamos porcos, né? A gente domestificou esses animais. Existem muitos animais que são selvagens que algumas pessoas vão lá, caçam e se alimentam desses animais selvagens. Isso era algo do passado, que algumas pessoas, alguns animais é proibido até, inclusive, você caçar, porque o homem domesticou alguns animais, e esses animais que são o que a gente utiliza para a nossa nutrição, para a nossa obtenção de nutrientes, né? E aí, com a morte desses animais, a gente tem uma fonte de proteína. Lembrando que essa fonte de proteína, ela pode ser oriunda de vegetais também. E aí você tem vários, inclusive pessoas que praticam atividades físicas que têm fontes. Eu gostaria de ser uma pessoa que se alimentasse com menor quantidade de carne. Tem a história do comportamento animal, a história de você satisfazer esse consumo, né, de fonte de proteína de origem animal, mas não é o tópico da aula. Eu tenho simpatia, gostaria de ser um indivíduo que comesse ou então menos carne e trocasse a minha fonte de proteína por uma fonte de proteína animal, por uma fonte de proteína vegetal, né? Já que existe essa possibilidade, por que não? Mas existe toda uma indústria que sustenta a questão do consumo de carne no mundo, né? No Brasil, além de você ter toda essa relação, vocês sabem que o Brasil tem um grande rebanho bovino, e que esse rebanho bovino tem relações com a história do aquecimento global, com a emissão de CO2, tem vários agentes, o processo de degradação, né, da matéria orgânica no intestino desses animais fazem com que ocorra que tem uma influência, né, sobre a emissão de carbono para o planeta, e essa emissão de carbono tem relação com o clima, além com processos de degradação, né. A queima de florestas, ela também emite carbono para o planeta, e isso faz com que isso aumente a temperatura. Existem vários agentes que são responsáveis por esse aquecimento, por essa mudança climática global, essa influência que ocorre em diferentes países do mundo, mas não é o ponto principal da aula de hoje. Então, essa necromassa, aquilo que esse material orgânico que é depositado nesse horizonte A, a gente já viu que é extremamente importante. Ele tem essa serrapilheira do solo, ele tem uma comunicação com o solo e com a vegetação. Então, quanto maior a quantidade essa serrapilheira, é o nome dado para essa cobertura de vegetal que fica na superfície, que a gente vê nas florestas. Então, quanto maior for a abundância de fauna da comunidade microbiana presente nessa superfície, melhor para que essa serrapilheira seja transformada, seja incorporada e esses nutrientes sejam devolvidos. É isso. A ciclagem biológica é um processo de devolução de nutrientes para esse solo. E isso vai fazer com que haja um estoque de material para decomposição à medida que vai passando o tempo, e dentro de uma floresta tropical, dentro de um ambiente tropical, como eu tinha falado para vocês, olha a palavra aqui, ó, maior intensidade. Maior intensidade porque existe um microclima de umidade, de temperatura para decomposição. A floresta tropical, a decomposição da matéria orgânica é maior, gravem isso, que eu vou colocar no teste para vocês depois, do que florestas temperadas. Daí vocês poderiam falar para mim, mas professor, o que é uma floresta temperada? Lembra que eu falei que o mundo é dividido em 2 trópicos? Então, na metade desse trópico, ele é dividido, você tem as florestas tropicais,
que ficam para baixo desse trópico, onde o Brasil está localizado. Já viram os Estados Unidos, França, Europa, né? Rússia, né? São países que estão localizados no ambiente temperado. Então, existem florestas tanto no ambiente tropical quanto no ambiente temperado. Então, florestas tropicais estão abaixo da linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador divide o mundo em duas grandes calotas, duas grandes porções. No espaço, o mundo tem uma aparência de que seja redondo, né? Mas se você for olhar, seguir toda a superfície, o perímetro do planeta, ele é um pouco achatado, né? Ele é quase redondo, mas a atmosfera ele dá essa aparência de ser redondo, da Terra ser redonda. Mas se você fosse pegar isso como uma figura geométrica, ele não é de todo perfeito. Até mesmo era impossível o planeta ser totalmente redondo, geometricamente falando, né? Mas como o planeta ele é composto de atmosferas, de estratosferas, de várias camadas, que quando a gente sai de dentro do planeta, ele tem essa aparência de ser redondo. Então, quando a gente divide por essa linha que corta lá no Nordeste, o norte do país, todas as florestas que estão abaixo, elas são chamadas de florestas temperadas, abaixo da linha do Equador. E todas as florestas que estão acima da linha do Equador são chamadas de florestas temperadas. Então, as florestas nos Estados Unidos, no Canadá, na Groenlândia, na Europa, né? Adaptadas a clima frio, florestas adaptadas à neve. Por isso que o pinheiro é um exemplo de uma planta adaptada à neve. Então, nessas florestas temperadas, o processo de degradação, então as folhas que caem dessas plantas, o processo de degradação é mais lento. As folhas que caem das nossas árvores aqui no Brasil, né, em muitos estados aqui no Centro-Oeste, vamos imaginar, nós estamos dentro de um ambiente tropical. O processo de decomposição é muito maior dessa serrapilheira, desse resíduo orgânico que ocorre nesses locais. Tá? Aí, esse processo para medir essa taxa de desaparecimento, vocês já viram uma palhada e começam a analisar diferentes... Quando eu falei sobre cobertura morta, nós temos diferentes tipos de coberturas mortas para o plantio direto. E cada cobertura morta de vegetal, ele tem uma velocidade maior ou menor, né? Então a gente já sabe que aqui, em Goiás, o processo de degradação é rápido porque nós estamos dentro de um clima tropical. Ponto. E se a gente está num clima tropical, nós temos diferentes tipos de vegetais que decompõem, tem taxas de decomposição maiores e menores. E para medir essa taxa de decomposição desses resíduos orgânicos, desse material orgânico, vamos comparar uma soja. Você pode considerar a soja e feijão como uma planta de adubo verde, porque ela é uma leguminosa. E os capins, eles são plantas de cobertura morta, né? As braquiárias são, né? Capim-mombaça, são plantas que têm alta quantidade de carbono. E, à medida que ele morre, ele vai ser devolvido para a natureza. Então, quando você tem uma planta que demora muito tempo para degradar, a gente tem um coeficiente para medir isso, medir essa velocidade, essa taxa de desaparecimento ou tempo de renovação dessa necromassa que é produzida. Então, comparativamente, esse coeficiente K é esse parâmetro. Então, se você for reparar, esse coeficiente K permite você reconhecer. É claro que visualmente eu posso explicar para vocês, e vocês nem precisam do coeficiente K para entender que o tecido morto de uma planta de soja, de uma planta de guandu, de uma planta de feijão, o processo de degradação dele é muito mais lento, ele tem menor quantidade de carbono na sua matéria do que o capins, a braquiária, capim-mombaça, que eu falei para vocês, usados para pastagem e que são utilizados também para cobertura morta
em áreas cultivadas na agricultura. Então, por que eu tenho essa cobertura? Para inúmeras finalidades, uma delas é proteger esse solo dos processos erosivos, e a taxa de decomposição ela é mediada por esse coeficiente K, que a gente chama. Então, é um parâmetro que vai medir a taxa de desaparecimento desse tecido. Vocês já ouviram falar, se você for comparar um vidro, né, um pedaço de uma rocha, ou qualquer outra matéria, né, serrapilheira, que que é o tema do slide aqui, que seriam esses resíduos vegetais que são incorporados, cada matéria tem velocidades maiores e menores de decomposição. Vocês sabem que o vidro ele decompõe mais lentamente, ele tem um coeficiente de degradação diferente desses diferentes tipos de materiais. Então, a velocidade maior ou menor, ela pode ser compreendida por esse coeficiente K. O coeficiente K mede a taxa de decomposição, taxa de desaparecimento, ou um tempo de renovação dessa necromassa, dessa decomposição. Então, alguns tipos de materiais são exigidos pelo técnico agrícola para ser incorporados na superfície, porque o coeficiente K dele é favorável à velocidade, o tempo de degradação dele é maior, ele fica pouco tempo. Ao invés dele ficar milhares e milhares de anos, ele fica alguns anos, alguns meses para ser degradado. Comparativamente, a degradação de adubo verde, né, da matéria de adubo verdes, né, que a gente vai falar sobre isso, ela é muito mais rápida do que a matéria de capins, né, do tecido de capins, por causa dessa história de carbono. Tem menos carbono em leguminosas do que carbono em capins, né? Então é uma planta muito mais resistente. Quando você vai construir estradas, normalmente a primeira planta que você coloca próximo a essas áreas de estradas é uma área degradada, se você parar para pensar. Mas professor, ele construiu estrada para trazer desenvolvimento para as áreas rurais, mas ele fez um veio, ele meio que feriu uma área, teve que derrubar um monte de árvores para construir uma estrada. E aí, ao redor dessa estrada, eu tive uma disciplina que ensinava sobre construção de estrada. A primeira planta que você coloca para tentar renovar e impedir com que essa terra caia de volta nessa estrada e impeça, né, o tráfego, são capins, que são plantas muito adaptadas nesses solos ruins. Porque ali você não vai ter o horizonte A bonitinho, como a gente vê na agricultura, como a gente tenta manter sempre o horizonte A. Você vai ter o horizonte B, o horizonte C, e às vezes você cultiva nesses horizontes onde o nutriente é ruim, onde as condições de pH é ruim, onde seria considerado um solo inapto para a agricultura. Para cultivar. A agricultura pensando em cultivar uma planta. Então, a primeira planta que numa área degradada incorporada é um capim, porque é uma planta adaptada para essa região. Tá, Matheus e Vitor? Entenderam isso? Então, sempre, em qualquer área degradada, o primeiro grupo de planta que é incorporado são os capins. E, ao mesmo tempo, esse capim, ele protege essa superfície. Então, naturalmente, falando sobre sustentabilidade de uma área, os capins, eles nascem sozinhos, inicialmente, né, como um processo de renovação dessa área. E depois vão formando novamente as florestas, uma área que o homem derrubou as árvores. O primeiro grupo de vegetal que se desenvolve sempre vai ser um capim. Depois vocês vão ter arbustos e depois vocês vão ter um processo de sucessão ecológica, uma recomposição dessa floresta nessa área, dentro de alguns 30 anos, 40 anos, 50 anos, tudo isso vai depender do clima da região. Então, como eu falei para vocês, essa taxa de decomposição é o que a gente chama de valor K. A cobertura desse solo é extremamente importante e os tipos de cobertura vão ser importantes para entender o que é essa condição K. Então, no Brasil, que é um país tropical, esses valores K são maiores que 1. Olha que interessante, o nome do valor K desse coeficiente é maior que 1. E isso vai indicar uma renovação completa desses resíduos. Então, se existe uma renovação, existe uma incorporação do material orgânico no
solo. Nos países temperados, ele pode ser, são valores menores que 1. Tá? Então, país tropical, valor maior que 1. Então, aqui no Goiás é 1, Manaus é 1, agora nos Estados Unidos, no Canadá, né, são valores menores que 1. Então, processo de degradação, a renovação, as condições de degradação, elas são mais lentas. Então, a gente fala sempre da nossa casa de fazer composteira, de degradar o resíduo orgânico. O processo de degradação ocorre em ambiente temperado? Sim, só que é mais lento. E aí essa medida, valor K, é a medida que permite você compreender esse processo, de explicar esse processo de renovação mais lento. Então, ela é mais lenta nos países de clima temperado do que nos países de clima tropical. E no Brasil, os valores K estão, né, é claro que o Brasil não é totalmente quente, né? Não tem um clima totalmente quente. Eu sou de uma região, eu sou do sul do Brasil, sou de Paranaguá, no Paraná. Então, os estados do sul, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, são estados em que a média de temperaturas é muito fria. Existem regiões muito altas e quando a altitude é muito grande, a temperatura baixa, né? Se você for, vamos imaginar assim, você está saindo do ambiente terrestre e vai voar até a sair do planeta. Então, a temperatura é muito quente e depois, porque a radiação solar entra e mantém essa condição favorável para a gente poder ficar, né? A gente sabe que tem uma média climática variando de 25, 20 até 35, aí o 35 já começa a ficar desconfortável, né? E aí, à medida que você vai saindo desse ambiente, dessas camadas de ar, a temperatura vai resfriando. Então, na estratosfera, se a gente fosse capaz de poder sobreviver fora do planeta, né, no ar desse planeta, a temperatura era muito fria. Então, a condução, o grande regulador de temperatura no mundo, né, no nosso planeta, ele vem dessa radiação emitida pelo Sol. Se não existisse o Sol, o Brasil era muito frio. Tanto é que, por que a Antártida e a Antártica, né, os dois polos do planeta que são inclinados em relação à radiação solar, eles são gelados, né? Os dias são 24 horas por dia é dia, porque ali tem uma menor dificuldade de incidência de insolação. Se não existisse o Sol, o planeta seria totalmente congelado, seria uma imensa bola de gelo. E se tem gelo, você não consegue fazer com que ser vivo se desenvolva. Tanto é que alguns períodos do ano, o verão, essa calota polar, ela degela. O que é degelar? É derreter o gelo e a água é emitida, é jogada dentro dos ciclos da água, né? Ela é colocada para o planeta como uma estratégia de sustentabilidade, de desenvolvimento, de fazer com que o ecossistema se desenvolva como um ciclo, né? Então, nada ela é para sempre. Até as nossas tristezas, nada é para sempre, tá? Então, o Brasil ele tem essa variação de 1,62, uma alta taxa de valor K, até 0,41. Ah, mas professor, o senhor falou que nos países de clima temperado, eles são abaixo de 1. Sim. Mas o Brasil tem estados que têm comportamentos parecidos com os países de clima temperado? Sim, que são os estados de clima frio ou regiões que são mais montanhosas. Até mesmo aqui no centro-oeste tem algumas regiões, Minas, tem algumas regiões em que a temperatura é um pouco mais fria. Até que tem algumas espécies vegetais que são plantadas nesses locais. E aí, né, se é o clima mais frio, logo a taxa de decomposição é menor. Então, existe para essa serrapilheira, que é esse resíduo, né, que é incorporado sobre essa superfície do horizonte A, ele é reduzido, né? O processo de degradação é mais lento. Então, nos países de clima temperado, né, acima da linha do Equador, eles formam um manto florestal em que, ano após ano, vai
desencadeando um processo de acúmulo, né, de material orgânico sobre essa superfície, e à medida que vai incorporando, vocês vão tendo processos de atuação, de trituração mecânica, de trituração enzimática. Lembrando que organismos, quem faz esse processo são bactérias e fungos. Quem tritura material orgânico são bactérias e fungos. E se não existisse essa trituração do material orgânico, o nosso planeta seria um imenso lixão, que a gente chama. Por isso que a gente precisa sempre ter a compreensão da necessidade da ciclagem biológica. Essa matéria orgânica que a gente, né, que se a matéria é diferente entre si, logo a composição dessa matéria orgânica também é diferente entre si. Lembra, se você for comparar o resíduo orgânico de cama de frango, que a gente usa na agricultura, o resíduo orgânico de estrume de bovino, estrume de suíno, estrumes, diferentes categorias de resíduos que são usados na agricultura, vocês vão ter a composição desse material orgânico que é extremamente benéfico, diferente. Então, sempre, de uma maneira sazonal, se a gente for imaginar de uma maneira frequente, nas florestas existe uma deposição no solo desse material orgânico, de uma maneira recorrente. Então, sempre vai ocorrer esse tipo de deposição. Essa a matéria orgânica, né, que é depositada na superfície dos solos, ele pode ter vários tipos de componentes, como celulose. Celulose é um tipo de açúcar, né, como tem a glicose, né? Celulose é um tipo de açúcar que ele vai compor de 20% a 50% do que a gente chama de da matéria seca de uma planta. Hemicelulose com 10% a 20% da matéria seca, a lignina com 5% a 30% e proteínas com 2% a 15% até 10% de substâncias solúveis. Então, essa composição, lembra quando eu falei de carbono, relação carbono-nitrogênio? Lá atrás, quando eu queria explicar o processo de degradação de capins, que era mais lento, é porque capim ele tem uma maior quantidade desses polímeros, desse material orgânico que é depositado. E isso é extremamente importante para entender a questão do carbono. Para entender a fonte de carbono, ela vem da celulose, da hemicelulose, da lignina, que vai explicar o porquê desses indivíduos serem mais rígidos. Lembre um pé de alface, lembre um pé de uma árvore qualquer. Então, a quantidade de celulose, de hemicelulose, de lignina, desses polímeros, do resíduo orgânico de um alface, é bem menor do que de um capim. A quantidade de resíduo orgânico, de carbono, de celulose, hemicelulose, de lignina de uma árvore é bem maior do que comparativamente com um alface. Quando a gente fala dessas coberturas, por que não é correto falar que a adubação orgânica é uma cobertura, ela tem como finalidade cobertura morta? Por causa dessa questão de ser um tecido mais tenro. Então, se é um tecido mole, ele vai ter menos carbono. Se tem menos carbono, a taxa de degradação é maior. Se tem uma taxa de degradação maior, ele não vai proteger o solo por grande parte do tempo, porque a taxa de degradação dele vai ser maior para os adubos verdes. E nas plantas de cobertura mortas representadas por capins, ela tem maior quantidade de carbono representado por celulose, por hemicelulose, por lignina, e isso vai fazer, logicamente, uma degradação ser mais lenta. E logo vai proteger mais, a finalidade não é proteger esse solo, então você vai ter uma maior quantidade de proteção desse solo por essas plantas. Por isso que existe um perfil de espécies de plantas que eu uso para o plantio direto, para cobrir esse horizonte A e proteger o horizonte A. Tá? Então, além desses constituintes que a gente chama desses carbonos, carbono é um dos elementos principais que a gente tem como constituinte da matéria, nós temos ceras, nós temos graxas, nós temos pigmentos e outros compostos que são produzidos em menores
quantidades desse material orgânico que é depositado na superfície dos solos. E logo, se existe material orgânico diferente, nós teremos degradações que serão diferentes desse material orgânico. Ok? Então, esse processo de degradação, a gente sabe que se é um ser vivo, todo ser vivo, se você for imaginar lá na parte da célula, vocês estudam biologia, e lá na biologia, todo ser vivo ele tem uma célula que tem, todas as células elas têm membrana plasmáticas, mas nem todas as células têm paredes celulares. Então, fungos têm paredes celulares, bactérias têm paredes celulares, a microfauna, né, já vai ter um conjunto de células, a gente sabe que os seres mais simples são celulares, unicelulares, e os organismos mais complexos, essa célula vai passar por um processo de evolução. E que todos esses tipos de organismos são importantes para esse processo de transformação do material, da matéria orgânica, dessa síntese desse material orgânico. Então um conjunto de células, né, formam órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas, e que cada um desses componentes, dentro desses diferentes organismos, serão essenciais para o desenvolvimento desses organismos. E dentro dessas células, né, células de indivíduos que são unicelulares, como as bactérias, ou pluricelulares, né, como vocês vão encontrar em animais, eles têm organelas que são responsáveis por processos respiratórios. E a gente sabe que nós enchi meu pulmão de ar. Eu inalei oxigênio, né, desse ar, para que esse oxigênio ele quebre o açúcar. Eu me alimento para a obtenção da glicose, que é a menor molécula de açúcar. Então, existem diferentes fontes energéticas de açúcares que cai na minha corrente sanguínea, e que esse açúcar vai ser distribuído para todas as células do meu corpo. Meu dedão do pé, os dedos, as células do meu cérebro, eles vão respirar. Toda célula viva ela necessita respirar. E para isso vai levar glicose, vai levar oxigênio. Eu sou um ser vivo que preciso de oxigênio. E o oxigênio ele vai catalisar esse açúcar, quebrar, para obter energia. Eu estou raciocinando agora, estou gastando energia. Estou levantando esse celular, eu estou gastando energia. E essa energia é oriunda do processo respiratório. Então, da mesma forma que o material orgânico, os seres vivos que precisam de oxigênio, ou seres vivos que não precisam de oxigênio, né, micro-organismos, tem micro-organismos que não precisam de oxigênio para degradar. A energia para a degradação, para a transformação é outra. Eu preciso de energia para movimentar, executar uma atividade. Cada ser vivo, o seu metabolismo, quando eu falo metabolismo, imagine, o seu funcionamento, ele necessita de energia oriunda do processo respiratório, energia oriunda do processo de obtenção, né, de metabólitos para o seu desenvolvimento. De ATP, a gente chama, adenosina trifosfato. O ATP é essa molécula que é produzida, é a finalidade principal da respiração, que ocorre nas mitocôndrias. Essa organela, dentro dos seres vivos, ela é, particularmente na maior parte dos organismos, a gente sabe que o processo respiratório de bactérias, por exemplo, que é um procarioto, bactérias não possuem mitocôndrias. Bactérias respiram pela membrana celular. Mas todas, tanto pela membrana plasmática, né, quanto pelas mitocôndrias, é para obtenção de energia para isso, para ter uma atividade decompositora. Então, esses organismos microscópicos, eles vão atuar sobre produzindo enzimas e transformando. E essa transformação, o combustível para queimar, para degradar, para transformar, eles são influenciados, como eu falei para vocês, pela condição climática de um país de clima tropical, de um país de clima temperado, em que a velocidade vai ser maior num país de clima tropical
e, consequentemente, essa devolução para a natureza vai ser muito bom. Olha que interessante, então. Se você for parar para pensar, então nós temos uma vantagem biológica, nós temos uma diversidade muito maior de seres vivos no ambiente tropical, e nós podemos produzir mais alimento baseando-se nesse período. É claro que nesses países de clima tropical existe um período do ano em que eles também vão ter uma condição climática, só que eles não têm o ano inteiro essa condição climática favorável, né? Eles têm 6 meses do ano que é gelo. E mesmo assim, você vê, os Estados Unidos é uma grande potência de produção de alimentos, né? Muitos desses países que estão localizados nesses ambientes, a gente chama de velho mundo, né? Desses países localizados, o mundo surgiu, as civilizações, o processo de desenvolvimento, do que a gente falou de agricultura, surgiram nesses países de clima temperado. E depois, isso veio, a partir do momento que começaram a colonizar os ingleses, os espanhóis, os portugueses, né? Começaram a colonizar as Américas, desceram para os países de clima tropical, tanto é que nós somos um país miscigenado, né? Muitos desses imigrantes vieram para a região sul, porque é um clima muito parecido com esses países de clima temperado, tá? A respiração do solo, desculpe, esses são caracterizados por uma elevada capacidade respiratória. Então, esses micro-organismos, 96% do que a gente chama de respiração total do solo, volto a dizer, respiração serve para obtenção de energia, energia para combustão, para quebra, né? Não combustão de queima, como a gente vê de um papel, mas sim algo similar a isso, é um processo de transformação da molécula em algo que seja disponibilizado. Você não come um punhado de arroz cru, você precisa passar por um preparo, né, desse material, você cozinha para que ele fique numa posição assimilável. Você não come capim cru, você vai ter alguns tipos de preparos dos alimentos para que você consiga se alimentar. Então, essa respiração serve para ter essa energia, para transformar o material vegetal, os resíduos animais, os resíduos vegetais, e devolverem para o planeta. Então, os principais componentes responsáveis por essa decomposição graças a essa energia oriunda do processo respiratório. Então, se não existisse energia, não existia essa energia oriunda do processo de respiração aeróbica, que utiliza oxigênio, ou respiração anaeróbica, isso seria um imenso problema, tá? Então, no solo existe uma respiração e o processo, que é um processo extremamente crucial e importante para o funcionamento dos ecossistemas, refletindo na intensidade desses processos degradativos. Então, existe um grande transformador desse solo, um incinerador do solo e uma máquina que vai se transformando, biotransformadora, por causa disso, que os fungos, as bactérias, a microfauna será responsável por esse processo de transformação do material orgânico. Então, como eu falei para vocês, repetindo, né, essa questão de ciclagem biológica, tudo isso que eu estou falando para vocês precisa de respirar para obtenção de energia, para queimar num outro sentido, não no sentido próprio da palavra, no sentido figurado, no sentido de transformar essa molécula numa outra matéria, né? A queima de um papel, ela, de certo modo, é uma transformação dessa matéria, por uma questão de oxidação, de transformação desse material rico em carbono. Então, a gente tem enzimas que são produzidas, essa decomposição da matéria orgânica, ela é veiculada por micro-organismos transformadores e alguns macro-organismos que são trituradores, né? Que a gente chama. Quando a gente fala de uma minhoca, ela também tem uma ação, o humus de minhoca, na verdade, o humus da minhoca que a gente vê, é só um dos agentes responsáveis, mas quem é o grande responsável por essa transformação do material orgânico são micro-organismos que vão produzir o humus propriamente dito que a gente vê naqueles pacotinhos em supermercado para venda de solo.
Então, se não existisse, não é a minhoca que é o grande protagonista. O grande responsável por essa transformação do resíduo orgânico, de qualquer resíduo orgânico, são bactérias e fungos, né, micro-organismos. Então, como eu tinha falado no início, alguns quebram, então eles trituram, eles têm uma função mecânica, né, organismos que são grandes fazem trituração mecânica porque tem força para isso. E organismos microscópicos não têm força mecânica, mas têm uma força enzimática, substâncias químicas que degradam. Tá? Então, a decomposição da matéria orgânica ela tem essas duas funções. De todos os organismos no planeta, nós produzimos resíduos, macro-organismos degradam mecanicamente, quebram em partículas menores, e micro-organismos quebram em partículas, eles degradam em moléculas, graças a substâncias químicas que eles são capazes de sintetizar e transformar. Então, a transformação é mediada por um processo mecânico e um processo enzimático. Vou repetir. A transformação de material orgânico ela é feita por processos mecânicos, macro-organismo, tem força, e processos enzimáticos. Tá? E isso tem fornece uma verdadeira rede de alimentação dentro dos ecossistemas, e essa decomposição ela é a quebra desse material orgânico, que é particulado, particulado significa dividido em partes, para que o nutriente seja novamente devolvido. É como se fosse assim, quando você vê um vegetal absorvendo nutrientes, ele extrai do solo os nutrientes, certo? E no momento que ele extrai, ele vai aprisionar esses nutrientes, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, dentro de uma planta. E aí você tem um animal herbívoro que vai pegar esse nutriente aprisionado e vai se alimentar. Um boi vai se alimentar. E aí ele vai, durante esse ciclo, esse nutriente vai percorrer e vai servir para nutrir o animal herbívoro. E ele vai ficar aprisionado agora na matéria desse animal herbívoro. E depois todos os níveis de consumo, o animal, nós comemos o boi, então os nutrientes vão ser transferidos. Então existe uma cadeia de transferência desses nutrientes. E aí chega um momento que a planta morre, o boi morre, nós, consumidores, né, carnívoros, morremos, onívoros, na verdade, né, nós nos alimentamos tanto de animais quanto carne, de vegetais quanto animais. Esses nutrientes que são aprisionados na nossa matéria, eles precisam ser quebrados por esse processo de degradação. E aí eles são devolvidos para o planeta. Tá? Então, existem resíduos que quando a gente morre, essas diferentes categorias de consumidores, primários, secundários, terciários, quaternários, né? Quem se alimenta do quê? Esses nutrientes aprisionados dentro da matéria desse corpo, eles são devolvidos, gerando resíduos com graus de degradabilidade diferentes. Lembrem do coeficiente K, né? Então, eles têm graus de degradação maiores, graus de degradação menor. O fragmento de vidro, ele tem um grau de degradação, né, menor, ele é mais difícil de degradar um pedaço de vidro do que você degradar um fragmento vegetal, uma alface. Degradar uma alface, a degradabilidade é maior, porque tem pouco carbono, do que pegar uma árvore, um tronco de uma madeira de uma árvore, que tem maior quantidade de carbono. A degradabilidade é maior, ela vai demorar mais tempo para degradar a madeira do que degradar uma cabeça de alface. Tá? Então, esse tempo de degradação, comecem a olhar para o planeta, comecem a olhar para a matéria orgânica ou inorgânica e pensarem a respeito desse tempo de degradação da matéria que a gente encontra presente. E é claro que no momento que ocorre essa degradação, que esses nutrientes que estão aprisionados nessa matéria, orgânica ou inorgânica, ele é devolvido para a natureza, eles serão reutilizados, cumprindo com a relação de sustentabilidade no planeta. Então, às vezes o homem fala, o homem é o ser vivo mais importante no planeta. Não,
Se acabasse o coronavírus, exterminar com o homem no planeta, o planeta vai continuar com esse sistema de autossustentável, né? Esse sistema de autodegradação do material orgânico, e todos os outros seres estarão em equilíbrio. Nós somos só mais um ser vivo presente nesse planeta. Então, protegê-lo diz respeito a equilíbrio. Então, isso é ciência. Quando eu falo de matéria orgânica, tem a ver com ciência. Pode falar, Vitor. Pode falar. Professor, essa aula vai até que horas? Daqui a pouco estou acabando. Vai até agora. É 1 hora de aula. O senhor vai falar sobre as notas? Vamos falar daqui a pouco. Deixa eu só terminar a aula e a gente começa. Tá bom. Desculpa. Vou terminar essa última frase e aí a gente acaba, tá? Os materiais classificados de acordo com o grau de assimilabilidade e persistência, então eles vão variar por causa dessa questão do componente químico de cada material, desses nutrientes que são aprisionados, tá? Então eu vou parar a aula de hoje sobre degradação, na próxima aula a gente continua, e aí vamos falar sobre a planilha de notas, né? Deixa eu apagar aqui. Tá na aula. Uma hora de aula. Deixa eu